Seja bem-vindo a Salmos para uma Quarentena. Este é o nosso tempo devocional diário no livro de Salmos. Nós hoje vamos para o finzinho do livro, o Salmo 144. O Salmo 144 é um salmo ainda atribuído a Davi. O contexto deste salmo é a preparação para uma batalha. Há quem acredite mesmo que este salmo poderia ser composto, ou as suas ideias são aquelas que acontecem na véspera de uma batalha, de um conflito armado, possivelmente contra tropas estrangeiras, contra inimigos de Israel. A literatura conta muita coisa a respeito do que se passa na cabeça dos homens, dos generais, dos soldados, na véspera de uma batalha. E temos muitas descrições daquilo que se passa. Aqui poderíamos ter esta descrição do ponto de vista do servo de Deus, do homem do Senhor, daquele que está virado para a sua confiança em Deus. E ele então vai descrever aquilo que é a sua segurança no Senhor antes de entrar neste conflito tão grande. Então o Salmo 144 diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, quem é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos, dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas, desbarata-os, estenda a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder dos estranhos, cuja boca profere mentira e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá vitória aos reis, quem livra da espada maligna a Davi seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda a sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, que não lhes haja ruptura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo, a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor. Pensando então na batalha e naquilo que seria a realidade do contexto deste salmo, nós poderíamos dividi-lo de acordo com o que se passa na batalha. Então os versículos de 1 a 4 seriam antes da batalha, ou seja, a invocação do Senhor antes da batalha, ou a expressão de confiança que existe no coração do servo de Deus antes de ir para o confronto. Ele pede a Deus que o capacite, não é? Que lhe dê coragem, que adestre a sua mão, que lhe dê força necessária e a agilidade para que ele possa entrar no combate e ser vitorioso. Ele invoca a Deus porque ele tem uma experiência passada com o Senhor. E ele menciona uma lista de coisas nas quais ele declara que Deus é tudo isto para ele. E isto nos lembra o Salmo do número 18. A primeira parte é muito parecida com este Salmo 144. Então Deus é apresentado como sua misericórdia, ou seja, a sua fidelidade, aquele amigo que nunca falha na sua aliança, como a sua fortaleza ou o seu castelo, como o seu refúgio, o lugar onde ele pode se esconder, como o seu libertador, aquele que o livra de alguma situação extremamente difícil, como o seu escudo que o protege e como a sua vitória. Então, diante de tudo isto, nós podemos dizer que o salmista estava bem preparado. Antes da batalha, ele tem a sua confiança em Deus e não nas suas tropas, na sua própria força ou na sua experiência. Então, ele lembra que é extraordinário que este Deus tão grandioso se preocupe com seres humanos cuja vida é tão rápida. É verdade, na véspera de uma batalha, diante da morte, percebe-se que o ser humano desaparece rapidamente, não é? No momento da batalha, um golpe simples poderia ser o suficiente para tirar a vida a alguém. E ele dizia, apesar disto, tu te preocupas connosco. E ele então adora a Deus por isto. A partir do versículo 5, nós poderíamos dizer que do 5 ao 8 nós temos a batalha propriamente dita. Então, depois de ter exaltado a Deus e confiado no Senhor para entrar na batalha, a partir do versículo 8 ele usa aquelas expressões características do guerreiro divino.
Ou seja, Deus é caracterizado como um guerreiro que luta pelo seu povo. Uma imagem comum dos povos da antiguidade, e Israel estava dentro do seu contexto aqui. Então Deus é descrito como alguém que toma espada, toma flechas, atira as suas flechas, dá a vitória. Literalmente, Deus entra na batalha e vence a favor do seu povo. Hoje nós não estaremos envolvidos neste tipo de guerra, mas estamos envolvidos numa batalha espiritual. E precisamos da mesma maneira que o Senhor nos dê vitória. A vitória de Davi aqui é vitória sobre tropas inimigas, mas também percebemos que ele está aqui preocupado, e isto é uma constante nos seus salmos, com os homens que preferem mentira, com aqueles que são falsos na sua forma de estar e que complicam a sua vida neste jogo, digamos, próprio dos palácios e das importâncias, em que Davi pede ao Senhor que o livre para que ele possa continuar a adorar o seu Deus. A partir do verso 9, nós teríamos então o que se passa depois da batalha. Ele fala em cântico novo no versículo 9. Sim, porque era uma batalha, houve um novo desafio, ele está confiante numa nova vitória, e após esta nova vitória ele então vai descrever e vai cantar um novo cântico depois de ter vencido. Sabemos que os povos da antiguidade tinham bardos, não é? Músicos itinerantes que compunham canções para cada uma das grandes batalhas e para as vitórias dos reis. E depois iam cantá-las junto às tropas, iam cantá-las nos palácios, nos dias de festa. E normalmente exaltavam os heróis humanos a uma posição altíssima, porque eles eram dignos de exaltação. Aqui o povo de Deus mais uma vez mostra o seu contraste. Davi espera e confia em Deus que vai ter uma grande vitória, mas ele não está pensando nisto para que se componha mais uma canção a respeito dele, não é? Lembramos que lá no início da sua vida isto aconteceu e eram cantadas canções a respeito dele, inclusive causaram inveja em Saul, mas ele está preocupado em cantar um cântico novo ao Senhor. Ele quer adorar a Deus porque ele sabe que é em Deus que ele tem a sua força e é do Senhor que ele obteve a sua vitória. E, portanto, ele não está preocupado em ser exaltado mais uma vez, mas em poder cantar ao seu próprio Deus e exaltar ao Senhor. Ele então vai terminar o salmo com uma espécie de oração ou de voto. E a partir do versículo 12 nós encontramos aquilo que acontece depois da batalha, porque a batalha foi vencida. Então, o salmo começa com uma invocação para que Deus possa ajudar antes da batalha, depois fala sobre a intervenção do Senhor durante a batalha, mostra a adoração pela vitória na batalha e agora mostra as consequências. Porque a vitória era ganha, porque o inimigo era derrotado, então Israel podia viver uma época de paz e tranquilidade. Então os filhos destes guerreiros poderiam ter um outro tipo de tranquilidade. Não teriam que se preocupar em enfrentar inimigos em campos de batalha. Não teriam que, não é adestrar-se para a guerra, mas poderiam viver em conforto e em prosperidade. Ser pessoas importantes, não é? Que iriam dar frutos e servir de base na sociedade, que é aquilo que nós encontramos aí no versículo 12. Depois ele também pede prosperidade material, não é? Os celeiros, os rebanhos, os campos, que tudo pudesse produzir de uma maneira significativa. Nós podemos dizer que aqui estamos a ter uma oração de Davi para que a próxima geração não tenha que ser como a geração dele, uma geração constantemente em batalha. O próprio Deus diz a Davi que ele tem as suas mãos manchadas de sangue, mas sabemos que com Salomão não foi assim. Salomão, o filho de Davi, viveu uma época de prosperidade e riqueza única, a época de ouro do tempo de Israel, em que realmente os filhos e filhas viviam em paz, em que realmente a prosperidade material era máxima. E nesse sentido podemos dizer que a oração de Davi acabou por ser respondida. Tudo isto era possível unicamente por causa daquilo que lemos no último versículo, porque Deus era o Deus de Israel, Ele era o Senhor deste povo. E por isso Ele vai terminar e vai dizer feliz, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor.